Consegue me ouvir, Júlia? Consigo. Elvia, bom dia. Seu áudio está no mudo. Pois não. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, tá? O SEMEAD. Obrigada. Douglas, quer testar passar o vídeo só para eu confirmar para ti que tá tudo certo? Para a gente estar aqui no Zoom? Compartilhar agora. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela Almeida Marcon, sou orientanda da professora Ernesto Albertoni. Estou aqui para apresentar o ano de trabalho intitulado Tem 10 abertos. Tudo certo. Tranquilo. Não tem ninguém aí no presencial ainda? Não, é presencial. As sessões de Acho que- apresentação de trabalho, praticamente não está em ninguém presencial, não. Apresentei trabalho ontem, também tinha ninguém no presencial. Eu até ia hoje no presencial, mas desisti, porque era tão cedo. É que tem algumas sessões que são... Não, essa é híbrida, né? Eu percebi que quando É. é híbrida, o pessoal opta por... Principalmente sessão cedo, assim, eu acho que... Eu não fui porque eu fiquei com medo de não chegar a tempo. Você tá Sim. maluco? Eu acho que tem isso mesmo, mas as sessões presenciais tá vindo bastante gente, e os workshops e palestras também presenciais, tá tendo bastante gente. Sim. Mas tá certo, então, Douglas. Qualquer coisa, fala comigo, viu? Tô por aqui. Mas acho que dá para dar uns minutinhos para ver se os outros autores chegam, né? Ótimo. Uma sessão para vocês, gente. Obrigado, viu? Vou esperar um pouco, né? Ver se os outros chegam. Ô Douglas, você é da UFC de Fortaleza ou de Sobral? Sou da Fortaleza. UFC. E você? Pois Seja é, eu tive uma passagem rápida por Fortaleza, porque eu casei com um cearense, meu esposo era professor na UFC também, aí ele transferiu para a UFPI, ele era da UFC de Sobral, da Engenharia Elétrica. Aí eu sou da UFPI também, da UFP de Teresina. Bom dia. Bom dia, eu sou a professora Charlussa, eu sou apoderada. Prazer, eu sou o Douglas, sou debatedor e auxiliar, viu? Que bom. Nossa, nós estamos aqui no hotel aqui pertinho, mas meia hora para o Uber. O trânsito, né? Imenso aí. Não, e o Uber cancelou a viagem. Foi? Aí pediu outro, cancelou. Falei assim, nossa, não vou chegar lá hoje. E o pessoal... Até agora só temos uma das autores do artigo. Bom dia. Olá, bom dia. Tem sido muito ruim mesmo pegar Uber aqui, eu também tenho passado por isso. A gente pede, cancela, tá terrível. Tem dias que eu tenho muita dificuldade também. O hotel é aqui pertinho, lá que você pega sem trânsito é 5 minutos. Olha aí. Eu falei assim, nós estamos na porta. Eu vim de mala. São os vídeos. Caso tenha.
Mas inovação verde intangível, ele existe. Vai ser muito bom. Precisa não, eu já estou aqui, né? Elvin? Elvin, você me escuta? Sim. Infelizmente, os outros autores ainda não chegou, então vamos iniciar com o seu trabalho, tá bom? Tá, tudo bem. O professor já está aqui com o vídeo, e aí eu vou iniciar com o seu vídeo, tá bom? Olá, pessoal. Eu sou a Eva Schmitz e eu vou apresentar para vocês o artigo denominado Agricultura Orgânica no Sistema Circular, uma perspectiva filosófica da sustentabilidade. O artigo foi desenvolvido por mim, pela Roberta Pial, o Yara Monteiro e o Luan Pinto. E nós iniciamos o artigo falando acerca da complexidade que envolve a cadeia de abastecimento agrícola diante do contexto em que precisamos produzir em quantidade cada vez maior e seguindo padrões cada vez mais rígidos de sustentabilidade. Diante disso, nós optamos por estudar a agricultura orgânica em contexto de circularidade. Assim, a questão de direcionar a perspectiva foi: quais aspectos são considerados para a compreensão da sustentabilidade do sistema produtivo da agricultura orgânica em contexto de circularidade? Como esses aspectos têm sido tratados na literatura? Assim, nosso objetivo foi contribuir para a compreensão da sustentabilidade na agricultura orgânica e no sistema circular. E, como referencial teórico, nós nos embasamos na filosofia de Hermann Berger, que sugere 15 aspectos modais tidos como separáveis para compreender a realidade com toda a sua complexidade. Esses aspectos são numérico, espacial, cinemático, físico, biótico, psíquico, analítico, formativo, lingual, social, econômico, estético, jurídico, ético e estético. Então, a filosofia de Freud, ela fundamenta a necessidade de equilíbrio desse sistema em meio a todos esses aspectos. Caso contrário, o sistema vai criar uma relação destrutiva entre as suas partes. Nesse sentido, não é o mundo que é mal, mas as suas inter-relações. Isso acontece quando um desses aspectos é colocado acima do outro. Quanto ao método, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura com artigos encontrados nas plataformas websites e Scopus. Nós listamos essas palavras-chave nos títulos do artigo. A literatura consultada foram artigos de revisão escritos em inglês, e, diante disso, nós obtivemos um total de 573 artigos. Segundo momento, nós partimos para a leitura dos resumos desses artigos da amostra e selecionamos aqueles que abordavam a sustentabilidade na agricultura e na economia circular simultaneamente. Então, nós chegamos a um total de 30 artigos a serem lidos em sua íntegra. Partimos, após isso, para uma análise de conteúdo nos artigos da amostra, a fim de identificar padrões de informações que podem ser relacionados aos aspectos modais de Deutsch. Então, diante desses dados, nós constituímos um framework com os aspectos modais na primeira coluna, e na segunda coluna, a descrição desses aspectos, como que esses aspectos estavam sendo trabalhados na literatura analisada, e na terceira coluna, os autores que abordavam cada um desses aspectos. Em nenhum dos artigos, nós encontramos todos os aspectos na íntegra. Porém, todos eles foram, em algum momento, abordados nos artigos estudados. Bem, e para ilustrar melhor nossos resultados, nós montamos essa ilustração para compreendermos melhor a problemática que foi desenhada ao longo dessa revisão sistemática. Bem, em primeiro lugar, as maiores preocupações
das pesquisas analisadas estão concentradas na esfera física, ou seja, a maior quantidade de autores pesquisados, eles destacaram essa esfera, dadas grandes consequências da degradação ambiental causada pela agricultura. Já temos aqui o fator biótico. Mas essas atividades não podem parar, dada a grande quantidade de pessoas que precisam ser alimentadas em todo o mundo, fator numérico. Essa quantidade só tende a aumentar, fator cinemático. Então, essas 4 esferas foram as que comportaram o foco da problemática. E adiciona-se a isso 3 stakeholders, né? Os consumidores, os produtores agrícolas e os governos, cada um com as suas esferas de significado mais frequentes para ilustrar como seria compreendida a complexidade dentro de cada uma delas. Em primeiro lugar, nós temos o stakeholder 1, né, os consumidores, que eles estão também a consumir os produtos orgânicos. Né? Então, temos aqui o fator SIC. Eles buscam informação sobre os produtos saudáveis, fator visual. À medida que essas informações aumentam, os consumidores vão ficando mais conscientes acerca dos riscos que a agricultura convencional traz para a saúde. Então, nós temos aqui o fator formativo. E estes demonstram preocupações maiores com o seu bem-estar nutricional do que mesmo com a sustentabilidade dos produtos. Então, nós temos aqui uma questão analítica. Assim, sob a visão dos consumidores, ao mesmo tempo que estes demonstram preocupações ambientais, também observa-se indivíduos egoístas preocupados apenas com o seu bem-estar. Então, essa é a problemática do stakeholder 1. Vamos partir para o 2, que seriam os produtores agrícolas, que buscam aumentar a lucratividade por meio do valor agregado aos produtos orgânicos, no fator econômico. Dados altos preços, apenas a população de países mais ricos que consegue tornar esses consumidores desses produtos, né, no caso aqui, fator espacial. Com a identificação da oportunidade empreendedora, os produtores buscam melhores condições de trabalho e qualidade de vida, o fator social. E, além disso, eles possuem grande identidade com a vida no campo, fator estético. Assim, sob a visão dos produtores, ao mesmo tempo em que se observa ações diárias especialmente pelo aspecto econômico para a geração e acúmulo de riqueza, nós temos também a problemática da erradicação da fome, que é um dos ODS. Né? Então, partindo para o stakeholder 3, né, são os governos, esses que estabelecem as políticas públicas em busca da sustentabilidade, né, fator jurídico, esses têm o poder de julgar as relações éticas em prática com as pessoas, com os animais, né, fator político, e esse comportamento ético depende bastante também, essencialmente, dos valores de amor, de respeito pela natureza, que alguns cidadãos carregam, né? No caso aqui, o fator ístico. Então, sob a visão dos governos, ao mesmo tempo que são estabelecidas normas para alcançar a sustentabilidade, também há grande dificuldade para pequenos produtores a realizarem a produção orgânica. Então, nós percebemos que a compreensão da sustentabilidade na agricultura orgânica e no sistema circular é algo amplo e sistêmico, que pode ser considerado como um ecossistema de fatores que se relacionam. Além disso, os aspectos globais desenvolvidos por Berbert é uma ferramenta com potencial de auxiliar nessa compreensão. Assim, temos como principal contribuição teórica da pesquisa a utilização de uma teoria do campo da filosofia para a compreensão da complexidade de novos sistemas de produção agrícola e, empiricamente, a pesquisa abre possibilidades para que os consumidores, produtores e gestores públicos analisem a busca pela sustentabilidade da agricultura de forma mais sistêmica e abrangente. Bem, aqui foram as referências que nós consultamos e agradeço a todos. Olá, pessoal, meu nome é Eva Schmidt. Eu acho que a gente vamos passar pelos 3 vídeos, né, das apresentações.
Tudo bom? Você é autor de... Não? Só assistir? Sobre o tema. Desculpa chegar atrasado. Não, que isso. Fiquei preso lá fora. Foi o primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo. Então, acho que vamos passar os outros dois. O objetivo desse vídeo é apresentar um artigo intitulado Como as organizações do terceiro setor parceiras da ONU e seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável brasileiro. Esse artigo foi desenvolvido por mim, eu sou assistente de Vanina Aparecida Prata Freitas, do Programa de Pós-Graduação em Administração, do curso de doutorado, da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, de Minas Gerais. Foi desenvolvido em parceria com os professores do programa, os professores Jaluz e o professor Araci. Como um pré-requisito de uma disciplina do programa, disciplina de sustentabilidade regional, nós buscamos problematização, lacunas que poderiam permitir o desenvolvimento de um artigo. E nós encontramos na agenda até 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU, um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável dos países é a erradicação da pobreza, né? E a erradicar essa pobreza também por meio de uma parceria global que promova esse desenvolvimento sustentável dos países. Além disso, nos dias atuais, muitas ações são desenvolvidas pelos cidadãos e suas organizações que recebem apoio, orientação, recurso de outras organizações civis, organizações que fazem um contraponto ao governo e ao mercado, que dão uma maior dimensão ao nosso desenvolvimento sem fins econômicos, também sem fins políticos, e projetam essa visão na sociedade, uma visão integradora, um complemento, né, das ações políticas e privadas. Também para a construção do contexto, esse papel de contraponto dessas organizações entre mercado e governo reflete a mudança de responsabilidade do Estado, do cidadão e da sociedade civil no processo de redução de legislações diretas e de intervenção do próprio Estado. Observa-se também mais a atuação dessas organizações do terceiro setor de uma maneira direta nos países, né, vistas também como capazes de desafiar o corporativismo de tomada de decisão do governo e das empresas. Então, a sociedade tem essa visão dessas organizações. Então, diante de tudo isso, surgiu o questionamento se as organizações do terceiro setor internacionais atuantes no Brasil promovem o desenvolvimento sustentável do país. E, com isso, o objetivo do artigo foi de analisar as parcerias e ações da ONU com as organizações do terceiro setor internacionais, que são atuantes no Brasil, parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável que são publicidade da sociedade civil. Para isso, nós construímos, para atender esse objetivo, um referencial teórico, com base nas definições de desafios do terceiro setor no Brasil, e também com base no papel do terceiro setor e na sua relação com o desenvolvimento sustentável. Nós buscamos, na legislação brasileira, desde 1935, que tenta regulamentar esse setor, e outros estudos atuais, outros documentos que trazem outras classificações, definições e também funções dessas organizações. É uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa e interpretativa, porque ela foi realizada, né, através de por meio de uma análise documental de dados secundários, coletados a partir das principais páginas, né, eletrônicas da ONU e de suas organizações parceiras, como a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional das Migrações e o próprio Fundo Monetário Internacional. Essas organizações foram categorizadas em dois grandes grupos,
e organizações que prestam serviço público e organizações que divulgam direitos. Com esses dados, nós analisamos as parcerias, os objetivos, os resultados que são apresentados nessas páginas, e, com os resultados, nós evidenciamos a implementação de uma parceria global com o desenvolvimento sustentável, representado, né, nesses resultados, e uma parceria concentrada nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis. Também a prática desse conceito de sociedade civil global, a busca de alianças heterogêneas e globais entre várias fontes de autoridade que as organizações buscam para respaldar suas ações, projetos, como nas ciências, na indústria, na ecologia. Também que essas organizações passam, né, uma confiança, uma proximidade com os cidadãos e fazem uma abordagem coletiva que são capazes de influenciar outras organizações, outros setores e também o comportamento das pessoas. E esse triplo papel exercido por elas, né? Elas monitoram as atividades no Brasil, tanto as sociais, econômicas quanto as políticas. Elas colaboram com o desenvolvimento sustentável por meio dos projetos e ações. Também são delatoras de ações e efeitos perversos de políticas adotadas em diversos países. Como conclusão, nós identificamos, né, que, embora essas organizações tenham inúmeras denominações, elas têm o papel de novos reguladores civis da responsabilidade social corporativa e preenchem essa lacuna regulatória criada pela regressão do Estado ou pela própria incapacidade, né, do Estado em controlar algumas atividades da sociedade. Como desafio para essas organizações, elas precisam construir ações coletivas capazes de uma maior influência no comportamento da sociedade, justamente influenciar o comportamento voltado à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Também outro desafio, o controle social mais eficaz das políticas globais, né, que está relacionado também à necessidade de maior autonomia de sustentação, já que o governo e mercado. Esse artigo trouxe como contribuição a evidência dessas ações e projetos que estão desenvolvidos por parcerias, né, nessas parcerias, mas que nem sempre são conhecidos pela sociedade geral, e também a visão desse processo gradativo de mudança de responsabilidade do Estado, do cidadão, da sociedade civil, principalmente do que tange a pobreza, a erradicação da pobreza e dos conflitos sustentáveis no país. Como limitações de futuras pesquisas, como essa pesquisa foi realizada com dados secundários, nós sugerimos, né, estudos acerca de estratégias de obtenção de recursos dessas organizações, como que o monitoramento e a prestação de contas delas, né, ao Estado e à sociedade, e verificar mesmo se o desenvolvimento sustentável está realmente acontecendo nos locais que ela se propõe, né, a levar. Essas são as principais referências do estudo e nós, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela Almeida Marcon Laura, sou orientanda da professora Anete Alberton. Estou aqui para apresentar hoje o trabalho intitulado The Business of Actors in a Multi-Level Perspective, e Study of the Brazilian Energy Transition. É um estudo de caso sobre a transição energética brasileira e focado no papel dos atores e no setor elétrico. Como introdução, importa ressaltar que a energia é um bem essencial para a viabilidade da produção, da informação, da telecomunicação e atualmente vem sendo cada vez mais demandada, principalmente por países em desenvolvimento como o Brasil. Qual que é a questão de pesquisa e o objetivo desse artigo? Né? Considerando que o processo de transição energética para uma economia de baixo carbono envolve uma dependência da trajetória, diversos planos tecnológicos e, principalmente, questões sociais, né? Questões de conflitos de interesse entre os atores, diferentes caminhos de transição podem existir.
Então, a questão de pesquisa é quais são os principais atores a fomentar esse processo de transição energética no setor elétrico brasileiro. Então, o objetivo do artigo seria contextualizar e identificar como os atores envolvidos no processo de transição energética podem se situar, se relacionar com essa perspectiva multinível ou framework de Hughes. São basicamente 3 bases, né, que nós apresentamos para fundamentar: a teoria dos stakeholders e a teoria do ator rede, e a perspectiva multinível dentro do contexto das transições sociotécnicas. A teoria dos stakeholders, ela vem embasar os diferentes interesses, né, dos indivíduos e das coletividades de indivíduos que estão afetados ou que afetam o processo de transição. E a teoria do ator rede, por sua vez, ela traz para nós a possibilidade de considerar o interveniente não humano como um ator no processo de transição. E como a gente fala em mudança tecnológica, a questão da tecnologia como esse elemento não humano que afeta o processo é muito importante. Passamos, então, para a apresentação do framework. A perspectiva multinível, basicamente, muito sinteticamente, é esse framework de Hughes. Ela traz para a gente um nicho tecnológico, né, que seria o nível mais baixo da pirâmide, onde a gente se desvia do regime dominante, pode inovar, pode criar coisas novas, né, diferentes visões, diferentes expectativas que podem quebrar a barreira do regime e se institucionalizar. Nós temos, então, uma plataforma relativamente estável, consolidada, que é o que a gente chama de regime sociotécnico, um contexto normativo, né, que condiciona as interações ali entre os diversos atores e a própria tecnologia. E temos ainda um contexto exógeno, chamado de paisagem sociotécnica, landscape, que é onde nós temos pressões de fora do regime que podem afetar o modo como as coisas se desenvolvem dentro desse regime sociotécnico, né? Por exemplo, no contexto de transição energética, de uma economia de baixo carbono, as mudanças climáticas, por si só, elas não estão dentro do setor de energia elétrica, mas elas afetam decisões tomadas dentro desse setor, elas podem vir a afetar aí, o surgimento de novas tecnologias e fomentar mudanças regulatórias. Então, essa seria uma pressão externa. Então, passamos para o método. É um estudo de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, é um estudo de caso documental, feito, então, com base em dados secundários. A primeira etapa foi consolidar esses dados, né, buscados em relatórios da IPE, por exemplo, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, relatórios em empresas online, selecionar os dados relevantes nesses relatórios, e no artigo a gente demonstra quais legislações foram buscadas, né, e quais os relatórios foram utilizados. O passo 2 é a estruturação, definição dos procedimentos de análise, depois a análise dos dados e discussão, que constitui a identificação dos atores que a gente buscou verificar, né, a interpretação desses dados, definição, categorização e a resposta às questões de pesquisa. E, por fim, o relatório do estudo de caso. Como resultado dessa discussão, temos aí o setor elétrico passando por diversas fases, né? Da análise da documentação apresentada, a gente vê a chegada da eletricidade no país, primeiro um monopólio privado, né? E depois começa a vir a presença estatal. Depois, o Estado passa a ser um monitor das modificações da tecnologia, até que ele institui um modelo de estação, né, da energia elétrica. Passa por uma crise institucional na década de 80, começam as privatizações, temos hoje um modelo híbrido, uma presença do Estado, né, enquanto agente regulador, enquanto agente de fomento, e as empresas dentro desse setor, fazendo a geração, a transmissão, a distribuição da energia elétrica. E, então, estamos numa fase em que o Estado ele é, de certa forma, um gestor aí da política pública e regulador do setor. Então, dentro desse contexto, muito rapidamente, que a gente está chegando no final do tempo, assumimos que temos 3 grandes categorias de atores.
atores institucionais, né, dentre os quais o governo se destaca, atores econômicos e da sociedade civil e atores tecnológicos. Como principais atores institucionais, destaca-se a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Conselho Nacional de Indústria Energética, a Empresa Brasileira de Transição Energética, né? A Câmara de Comércio, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Operador Nacional do Sistema, que faz aí um despacho centralizado para otimizar, né, a geração elétrica, e apontamos o Banco de Desenvolvimento Nacional, que não está dentro do setor, até essa é uma observação que a gente faz no artigo, né, atores setoriais e não setoriais, mas ele acaba sendo um importante agente institucional. Também apontamos atores da sociedade civil e, baseado na TV do Rede, temos como enxergar a tecnologia como um actante, um ator influente dentro desse processo de transição. Muitas vezes porque a gente tem uma capacidade instalada, uma dependência da nossa trajetória, o Brasil tem uma predominância hidrelétrica muito grande, e, por isso, a tecnologia ela vem aí com força nesse processo. Aqui, situando um pouco os atores dentro da perspectiva, né? E os atores institucionais, eles ainda são dominantes nesse processo. Novos modelos de negócio, a própria eólica vem entrando, e o que a gente pode ter é uma mudança, tanto do ponto de vista top-down como bottom-up, né? Ainda pode ser que acreditando que mudanças climáticas fomentem uma descarbonização e acabe incitando os atuais influentes, né, a modificarem os seus modelos de negócio, e também novas tecnologias vão surgindo no nicho e vão ajudando a operar esse medida. Então, aqui também temos clusters, né, dos possíveis caminhos. E, como conclusões, a gente, para futuros estudos, recomenda uma abordagem da perspectiva mais qualitativa, né? As entrevistas sendo estruturadas com atores-chave do setor para identificar interesses que podem interferir nessa transição energética. Agradeço, de novo, e fico à disposição no que puder contribuir com a pesquisa. Bom, obrigada, Elga, Gabriela, aí, pelos trabalhos, né? Os outros trabalhos, né? A gente tem aluna me orientando também. Eu convido aí o Douglas, né, a fazer aí algumas considerações aí a respeito dos trabalhos, né? Se vocês têm aí alguma observação. Depois também, né, eu falo aí um pouquinho em relação aí aos 3 trabalhos. Aí eu passo a palavra para o Douglas, depois a gente... Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriela, né? Bom dia para a Elvia. A minha primeira pergunta vai ser para a Elvia. Primeiramente, parabéns, tá? Pelo trabalho. Análise, né, sistêmica é muito trabalhoso, principalmente quando você vai ler vários artigos, né? E você traz uma contribuição diferente de cada autor, mas a minha principal dúvida era se na hora que você fez a análise desses artigos, se você percebeu qual era a teoria que mais se envolvia ali entre esses 30 artigos. Porque no seu artigo, né, você traz um diferencial teórico, uma teoria que você vai defender no seu estudo, e quando vai vir lá os resultados, eu, como leitor, eu fiquei procurando qual era a teoria que mais se envolvia dentro daqueles 30 artigos. Então, gostaria de saber, se foi dúvida mesmo, se vocês tiveram essa curiosidade, né? Acredito que sim, na hora que vocês foram ler os resumos, e se isso seria uma contribuição também futura para o artigo de vocês. Bom dia a todos, né? E eu, na verdade, professor, a gente foi lendo os artigos
realmente buscando esses padrões que pudessem ser inseridos dentro das categorias lá. E, de fato, foi algo que a gente não parou para observar, né? Esse artigo foi um artigo de uma disciplina, a primeira disciplina que eu paguei no doutorado, no finalzinho do ano passado, né? Então, realmente foi algo muito, eu diria até que bem corrido, né? Então, é algo realmente para a gente resgatar, né? Então, os artigos analisados estão separadinhos, né? E eu vou notar para a gente poder verificar essa curiosidade, né? Interessante, inclusive. Mas realmente não me recordo de uma teoria bastante recorrente nas revisões feitas. Eu ressalvo isso porque eu fiz um trabalho, sabe, professora? E aí quando eu fui colocar numa revista, eles sempre me perguntavam isso, né? Qual a teoria que envolve? Porque como eu vinha com a teoria dos stakeholders, então todos os artigos que você está querendo defender aqui realmente falam sobre a teoria dos stakeholders, ou ele traz outra teoria que converge com o trabalho que você está falando. Então isso enriquece, né, uma análise técnica e até mesmo para dar uma robustez maior para o trabalho. Inclusive, até assim, eu sugiro para os meus orientandos, e quanto também no doutorado, quando eu fiz o levantamento bibliográfico, né, a revisão aí para encontrar a lacuna teórica do estudo, dentro do tema que eu estudado, eu sempre busquei assim, os artigos que eu peguei de referência, qual que é a teoria, né, utilizada pelos artigos, né, que eram referências dentro do tema. Por quê? Porque a teoria que vai embasar seu estudo, né, já foram usadas em outros estudos. Isso é importante, né, na hora de vocês aí elaborarem o trabalho de vocês, trazer aí ter esse cuidado, né? E por quê? Porque se você está usando uma determinada teoria, tem uma justificativa, né? E aí outros trabalhos sobre o tema também utilizam essa teoria. Então, essa pergunta aí do Douglas, ela é relevante e é importante vocês aí se atentarem para isso também. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos passar para o próximo. Aqui. Alguma pergunta? Tem dúvidas sobre o primeiro? Deixa eu fazer uma pergunta para os autores. Assim. Eu estou aqui, na verdade, com interesse no tema da gestão socioambiental, mas a minha atuação ainda é mais periférica. Estou interessado nos artigos. Eu queria colocar para os autores a questão da pandemia no contexto das pesquisas. Porque eu tenho notado nas sessões que eu participei, do seminário, ontem e antes de ontem, que ninguém questiona a tragédia da pandemia, mas ela também serviu, que eu tenho notado nas sessões, como oportunidade. O meu trabalho foi sobre gestão de risco no setor aeroespacial. Uhum. E é um setor muito forte nesse tempo, gestão de risco, mas a pandemia e outras crises que o setor sofreu ajudaram a fortalecer esse processo. Uhum. E, por exemplo, outros artigos também apresentações que eu assisti, ontem teve uma apresentação do professor do Amazonas, que estudou inovação no polo, na Zona Franca de Manaus. E a pandemia gerou um boom assim, de inovação. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para os autores é se a pandemia gerou mais oportunidades ou mais dificuldades para esse setor, né? As empresas mais voltadas para a sustentabilidade, terceiro setor. Mais oportunidade ou mais dificuldade? Como é que isso foi explorado e como é que vai ser no pós-pandemia? Não sei se vocês conseguiram escutar. Vocês conseguiram escutar, pessoal? Alguém abordou? Aí, mesmo que não tenha abordado, eu queria entender assim, os fatores que foram levados em conta no trabalho, eles sentiram mais dificuldade, mais oportunidade em função da pandemia. Como é que vai ser o pós-pandemia?
por exemplo, esse caso da indústria aeronáutica, que foi o meu trabalho, a pandemia fortaleceu o processo, mas ele é um elemento dentre outros, então o processo vai continuar forte, a gente acredita. No caso desse trabalho que eu citei de Manaus, já não é bem assim. A pandemia gerou oportunidades durante a pandemia, né, durante o período da pandemia, mas no pós-pandemia não tem garantia de que isso vai permanecer. Essas inovações vão permanecer. Dentro da, assim, que né, eu pesquiso aí no tema e eu falo que a pandemia, ela acelerou o processo com as preocupações aí dos impactos das mudanças climáticas. Então, ontem eu estava numa palestra sobre finanças sociais, né? E quando a gente percebe aí a preocupação, a pandemia, eu acho que é igual para as empresas buscando essa questão do ESG, essa questão, né, ambiental, a social, a transparência, e eu acho que a pandemia, ela acelerou a busca por isso e está exigindo dos governos uma pressão maior, né, sobre as empresas para se adequar, né, assim, para contribuir, né, e a gente só, por exemplo, o primeiro discurso lá na COP27, que está acontecendo agora, é justamente essa pressão sobre as empresas, sobre a responsabilidade do setor privado, do setor empresarial, dentro dessa, de mitigar aí a questão das mudanças climáticas. E, então, aí tem o papel, igual, por exemplo, esse estudo aí da produção orgânica. Um dos grandes desafios das mudanças climáticas, né, da emergência climática, é a produção de alimentos. Esse é um dos maiores problemas, né? E é alimentar o mundo. E aí o caminho, aí entra o outro artigo, tá? Na mudança da matriz energética, né? Essa mudança da matriz energética, o impacto, né, nessa questão da emissão aí de carbono, ela eu falo que essa questão da energia, nós já identificamos o problema, a gente sabe a solução, e aí hoje um aspecto a ser considerado só os governos não têm recursos financeiros para financiar essa mudança, então precisa do papel do setor empresarial, né, do setor privado dentro dessa, né, para financiar essa mudança. E até foi um dos pontos aí que foram colocados na COP, né, um ponto central, é o quê? Como nós vamos financiar esse processo e tem que ser rápido. Então, a pandemia, eu acho que acelerou um pouquinho. A pandemia atrasou a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, as metas da Agenda 2030, mas acelerou a busca por essas soluções, né, assim, envolveu o setor privado, o mercado financeiro, ele está sendo mais pressionado, né, para poder assumir suas responsabilidades. Então, eu acho que, assim, as sessões que eu participei, esses dias eu participei de uma banca de mestrado de um aluno do direito lá acho que é do IGP, é um instituto de direito lá de Brasília, um aluno da ANEEL, falando justamente sobre essa questão da regulação dessa mudança do setor de energia para as energias renováveis, né? Por quê? Porque a abertura de mercado, que a princípio a expectativa era você gerar maior concorrência para reduzir o preço, não é isso que está acontecendo, entendeu? Você gera uma desigualdade maior. Por quê? Porque você está tirando recursos, né, daqueles produtores, né, que quem produz e transmite a energia. Então, quem está deixando de contribuir para a energia? Aqueles que têm um volume maior de consumo de energia. E o custo continua o mesmo. E só que esse custo ele vai ser dividido por quem não tem condição de buscar fontes renováveis de energia.
entendeu? Então, isso, a ANEEL já está preocupada com isso. Então, assim, né, são várias discussões aí que envolvem essa questão, mas a pandemia ela acelerou vários processos de inovação e dessa preocupação ambiental. Não só ambiental, né? Ambiental, social, de produção de comida. Nós temos aí desafios grandes pela frente. Alguns dos autores querem contribuir também com a pergunta? Se você à vontade. Bom dia, pessoal. Eu sou a Gabriela, né? A professora já abordou alguns dos pontos ali que eu tinha pensado em colocar, porque a minha pesquisa ali foi sobre o contexto brasileiro nesse cenário de transição energética e mencionaste com relação à pandemia, né, quais os impactos no mercado de energia, se a gente tinha abordado isso na nossa pesquisa. Na verdade, a gente não chegou a entrar na pandemia, ela não foi objeto de estudo, eu acredito até que daria um artigo sobre isso, né, mas como a professora acabou colocando, no setor de energia, a gente percebeu ali em 2020, logo em que se teve o fechamento, né, do comércio, fechamento das empresas e tudo, nos primeiros 6 meses, uma redução grande no consumo, né, o consumo acumulado da rede elétrica, que o setor elétrico acabou sendo o nosso foco, foi quase 5% inferior ao observado no mesmo período do ano anterior. E isso, evidentemente, se refletiu na redução de emissões, né? Num primeiro momento, até foi noticiado pela mídia que a Covid-19 ocasionou a redução das emissões em todo o mundo. Mas, como se esperava, esse efeito de redução das emissões, ele foi temporário. E as políticas de investimento no processo de retomada da economia, elas influenciam, né? E a América Latina vem se destacando nos avanços da adesão à energia renovável, mas eu vejo que a pandemia, ela, num contexto mais global, ela foi, sim, um retrocesso às metas do ODS 7, principalmente, né, para energia limpa e acessível, porque apesar da gente ter deixado de consumir momentaneamente ali a energia nas indústrias, no comércio, na nossa economia, todos aqueles avanços que vinham sendo feitos, né, em prol de um progresso na universalização do acesso à energia limpa, eles também cessaram, né? E principalmente em países mais pobres do que o Brasil, porque o Brasil ele tem praticamente todas as regiões interligadas ao sistema interligado nacional, né? Mas na África e em outros lugares a gente sabe que no mundo todo existem mais de 700 milhões de pessoas que não possuem acesso regular à eletricidade. Então, os danos, né, em termos de retrocesso mesmo no investimento a universalizar o acesso à energia limpa para essas pessoas, foram grandes. Então, a gente tem aí, além do desafio da transição energética, eu acho que para os países emergentes, o desafio é muito mais em termos de justiça energética, em termos de acesso e de alternativas, do que propriamente a descarbonização, né? Sobretudo no setor elétrico, que é o setor que a gente focou ali para o nosso estudo dos atores, ele é um setor no Brasil que já tem uma matriz muito mais, não significa que a gente não precisa evoluir, mas ela é muito mais limpa do que países europeus, por exemplo, né? A gente tem muito menos contribuição de combustíveis fósseis para a nossa eletricidade do que países europeus. Mas a gente precisa evoluir e precisa evoluir em termos de justiça energética, né? Eu acredito que, com relação à pandemia, era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Te agradecemos. Professor, tem alguma informação? Não, Gabriela, como você está escrevendo sobre o setor energético, essa dissertação que eu participei, eu acho que ele traz aí uma abordagem importante. Depois, se você quiser, você me passa aí um e-mail que eu disponibilizo aí para você, né? Eles vão, apesar de ser uma dissertação da área do direito,
mas quem está escrevendo sobre esse, o setor de energia, né, e como é o autor, né, da dissertação, ele trabalha na ANEEL, né, ele é funcionário de carreira na ANEEL, na área de regulação, então, é engenheiro elétrico e advogado, e o trabalho dele ficou bem interessante, eu acho que ia contribuir aí para o seu trabalho também. Oi? Já colocou o e-mail? Gostaria, já coloquei meu e-mail no chat. Aí eu fico aí, eu disponibilizo para você. Assim que ele fizer as correções, que foi semana passada. Aí eu vou anotar aqui e eu te passo, tá? Porque eu acho que conhecimento a gente tem que... Ele só é válido se a gente compartilha. Eu acho que ele ia enriquecer aí o seu trabalho. Mais alguém? Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, para a Vanine, mas ela saiu. Eu acho que deve ter caído, né? Dela. Mas, assim, no geral, como os trabalhos são mais quali, né? O meu teor de pesquisa é mais quant. Então, quando eu leio trabalhos quali, eu vou mais em busca da teoria, em volta do tema que os autores estão propondo, né? Da Vanine, eu senti a falta da teoria ali, né? Tanto na questão do referencial como na parte dos resultados, e acredito que seria ótimo para a contribuição do artigo, e era uma dúvida até que eu ia perguntar a ela, sobre a análise dos dados secundários, que lá na metodologia também eu fiquei procurando por números, né? Quantos relatórios foram lidos, quais foram, né? Porque tem um site que é disponibilizado, isso também é um fator que positiva ali, né, o trabalho, mas para o leitor ele fica em busca de saber ali a veracidade de quantos foi. Eu acredito que quando vai se colocar ali para publicar também tem a necessidade de verificar isso. Então era mais essa ressalva mesmo de contribuição que eu tinha para dar para o trabalho dela. E para a Gabriela, parabéns. Eu, particularmente, eu adoro estudo de casos, então quando eu vou para o Quali também, eu vou para essa questão do estudo de casos, que eu gosto de confrontar ali o que é colocado na prática com o que a teoria está falando. Mas a minha dúvida é do seu trabalho, quando você trouxe ali os resultados, né, do setor energético, que foi que você viu ali em confronto ou até mesmo que possa contribuir para a teoria dos stakeholders. Eu vejo que no seu artigo você traz muito bem isso, né? Você comenta lá dentro do referencial, fala a importância da teoria do stakeholder dentro do seu trabalho, mas nos resultados eu senti a falta disso, né? De como eles como eles podem estar entrelaçados e como eles podem dar essa contribuição para o seu estudo de caso. Eu até acredito, assim, fazendo a minha culpa, que isso poderia ser aprofundado ali, né? E como a gente tinha para o evento uma limitação de páginas, eu acabei cortando algumas coisas que hoje eu vejo que são importantes e que não deveria. Mas o que eu vejo de mais relacionado, assim, para destacar alguma coisa, né? A gente tem atores muito diferentes, é um setor em que o relacionamento ali entre... A gente tem as associações setoriais que têm os seus interesses, levam isso para o legislativo, a gente tem toda uma regulação que, muitas vezes, eu acho que quando ela vem antes do fenômeno acontecer, ela acaba engessando algumas coisas e talvez isso não seja tão positivo, e às vezes a regulação ela já vem depois de uma maturidade maior daquela tecnologia dentro do setor. Então, a gente tem atores de muitas naturezas ali, e existem assimetrias de poder de informação, até de recursos e de legitimidade, né? Porque a gente vê que muitas vezes questões sociais, questões ambientais, acabam superando pareceres técnicos nas decisões de investimento do setor. Não fazendo uma defesa de uma coisa ou de outra, mas a localização de uma usina, por exemplo, o técnico diz que poderia ser em determinado local, mas por ter um impacto ambiental ali, e a comunidade faz uma pressão para que não seja. Então, eu acho que a teoria dos stakeholders ela se encaixa justamente nesse contexto em que a gente tem muitos atores, todos eles com interesses legítimos, né?
mas que precisam, eles acabam sendo ponderados ali para que a gente possa evoluir no setor. Então, a ideia de trazer a teoria dos stakeholders foi justamente justificar alguns caminhos que são tomados na transição e que são decorrentes desse sopesamento dos diversos interesses. Mas, como o Douglas já colocou ali, né, talvez não tenha ficado muito claro na exposição dos resultados por esse afã de querer colocar ali tudo nas 16 páginas. Obrigado. Realmente eu concordo com o que você falou. Quando eu estava lendo, eu já vi ali a forte regulamentação dentro do setor, né? O setor da energia, ele já vem trazer uma transparência bem mais forte para os seus investidores, né? Devido também à questão da regulamentação diferente de outros setores, mas como você falou, a simetria informacional, ela está bem ali interligada, para mim, como um resultado positivo dentro da teoria dos stakeholders, né? Então, você já tem essas informações, digamos assim, para os investidores de forma mais segura, mais clara, né? Então, esse seria uma contribuição que eu traria dentro do setor. O setor de energia, ele já vem com essa forte regulamentação, mas também ele traz esse compromisso, né, com os investidores. Então, ele traz essa segurança para eles, né? Então, a teoria, ela vem fortalecer essa questão também das informações e, como você falou, da legibilidade delas, né? Trazidas ali dentro dos documentos, dos formulários. É isso, professora, a minha contribuição em relação aos 3 trabalhos. Obrigada. Eu até vou participar de uma banca agora à tarde, uma de doutorado. Ela utiliza, eu não sei se vocês já ouviram, a teoria iluminada dos stakeholders, né? Que ela tem a teoria dos shareholders, que considera, né, a maximização do valor da empresa, e o bem-estar, né, a partir de cenários aí mais competitivos e com menor interferência governamental. E tem a teoria dos stakeholders, que tem né, que considera aí todo, né, você considerar todos os envolvidos aí. E aí ela chega na teoria iluminada dos stakeholders, né, que sugere aí um consenso dessas 2 teorias. Eu acho que, né, quando a gente estuda a teoria dos stakeholders, sempre assim, tem a preocupação aí, né, com todas as partes envolvidas, mas tem essa preocupação com o resultado. Eu acho que a teoria iluminada, ela chega a ser, assim, uma evolução aí, né, um equilíbrio, né, entre os 2 extremos, certo? Para vocês pensarem aí a respeito, certo? Mais alguém? Vamos fazer alguma consideração? Tem jeito de projeta a tela só lá do SEMEAD, a gente vai ficar ali em frente ao telão para a gente tirar uma foto, tá, Como eu falo? Não, tem jeito, acho que colocar a tela, para não... Eu acho que só assim. Só? Assim, quando então... a gente vai lá para lá, a câmera que segue. Segue? Então, aí eu vou pedir... Você tira uma foto aqui para gente e depois você põe a planilha, não conseguiu... Fica aqui do lado, só para a gente... Então, conseguiu aí, gente? Fica um pouquinho mais próximo. Pode entrar nessa parte. É melhor colocar a foto semeada aqui, né? Agora tá bom. Isso que eu estava pensando, colocar a foto do SEMEAD ali, ó, tem jeito? Vamos montar aí uma foto para ir para o... Aí as meninas têm que aparecer. Não fica. Não fica? Não, vamos primeiro. Só para aparecer as meninas. Se compartilhar, vai compartilhar. Aí, agora tá bom. Agora a iluminação. Obrigado. Obrigada.
Meninas, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho de vocês, tá? Parabéns pelo trabalho. A professora Roberta Pial tá aí? Não. Ah, tá. Não, que ela foi uma das autoras do trabalho. Ela disse que ia dar uma passadinha aí, acho que não deu. Não deu, tá? Tá meio corrido, né? Tá bom, então, gente. Obrigada pelas considerações. Tchau, tchau. Tchau. Sucesso. Tchau. Só no título do artigo, tirar uma foto, igual eu tirei. Eu tive 2 alunos com 2 artigos, tem que ter as fotos, né, gente? Igual para as 2, né? Senão. Só um artigo. Eu vou passar o vídeo? Não, o vídeo, só o vídeo, aí você abre e dá pausa no vídeo, só no título, lá para. Isso. Aí dá pausa no vídeo. Isso. Porque eu. Quer dizer que tem favoritismo, né? Não pode. Tchau, obrigado, viu? De nada. Obrigada. Ficou ótimo, foi? Ficou. Obrigada. Tchau. Passa a foto. Eu tenho que preencher também, né? Você como doutor.